Eu achei que era do Corinthians, né, mano? Como é que chama do Corinthians? André Sanches. Errei por pouco. André Sanches. Errei por pouco. Bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga no estado de São Paulo. Eu gostaria de citar primeiro a presença de todos os nossos queridos deputados que acompanharam o nosso trabalho. Deputado presente entre nós, sempre presidente desta casa, deputado Barros Munhoz, deputado Ricardo Madalena, que é o nosso grande relator, deputado Davi Zaia, que é o nosso primeiro vice-presidente desta comissão, delegado Olim, sempre presente e sempre atuante, nos orientando, deputado Campos Machado, que acabou de deixar a sessão, deputado Orlando Bolsoni, da nossa longínqua São José do Rio Preto, delegado Aguiar. Já é delegado ou não? Ainda não, né? O Olim não te promoveu ainda? Mas vai chegar lá. Eu solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bolsoni para uma questão de ordem. Pedido da dispensa da leitura. É regimental o pedido de Vossa Excelência, está dispensada a leitura da ata da reunião passada. Objetivo da reunião. Essa reunião foi convocada com a finalidade de discutir e votar o relatório final dos trabalhos elaborado pelo relator, deputado Ricardo Madalena. Eu gostaria, antes disso, que o nobre relator tomasse assento ao meu lado nessa tribuna. Gostaria de fazer as minhas falas iniciais. O Vinícius, cadê o relatório de todos que nos acompanharam? Síntese, né? Senão, questão de bom senso de todo mundo. Pode vir quando eu tiver tempo. Inicialmente, eu gostaria, antes do nobre relator poder fazer a leitura de todo o nosso trabalho, resumo final, eu tenho aí, gostaria de fazer uns agradecimentos, mas eu acho que com o transcorrer do nosso trabalho, nós teremos a oportunidade de poder falar a respeito, já que parece que um clima está tranquilo, sem problema nenhum, então nós vamos... Por hora, né, senhor presidente? Por hora, não tem, nós conduzimos muito... bem, não essa presidência, mas todos os deputados que dela fizeram parte, nos auxiliando nos momentos mais difíceis e cruciais. Toda a nossa equipe que acompanhou, os nossos procuradores, o Dr. Benetton, que foi sempre um parceiro de primeira hora dessa CPI. Depois eu vou fazer a leitura de todas as pessoas aqui, os agradecimentos especiais, né? Eu passo, então, se nenhum deputado fizer objeção, passo nesse momento a palavra ao deputado relator desta CPI, deputado Ricardo Madalena, para que ele possa fazer a leitura do seu relatório. Com a palavra o deputado Ricardo Madalena. Bom dia a todos, nossos pares, senhor presidente, senhoras e senhores. Vou fazer uma leitura aqui do resumo do nosso relatório, aproximadamente em torno de 10 a 15 minutos. Na presente data, apresento-lhes meu trabalho como relator desta CPI na forma do relatório final. Os resultados, senhor presidente, demonstram que a CPI atingiu plenamente a finalidade para a qual foi constituída, qual seja a de colher o maior número de indícios, provas sobre acidente no transportes ferroviários de carga no estado de São Paulo.
Portanto, considero que temos material suficiente para ser encaminhado ao Ministério Público e demais autoridades para dar sequência às investigações e adotar as medidas judiciais e administrativas punitivas cabíveis. Também, ao final, proponho a protocolizar de um projeto de lei por esta CPI com o intuito de o Estado de São Paulo encaminhar relatórios mensais de acidentes ferroviários com cargas para melhor munir o Ministério dos Transportes e a NTT na sua tarefa de fiscalização e aprimoramento do sistema ferroviário brasileiro. Senhor Presidente, apresento em síntese as nossas recomendações de providências a serem adotadas e penso eu da forma mais urgente possível. São elas: encaminhar cópia deste relatório final ao Ministério Público Federal e Estadual para promover a apuração de responsabilidades pela eventual omissão e inação quanto à implantação de medidas de segurança na malha ferroviária existente no Estado de São Paulo, e pela qual são transportadas cargas, omissão e inação, estas que viabilizam a ocorrência de acidentes gravíssimos e vulnerar as pessoas que ou habitam ao lado das ferrovias ou que de qualquer forma são pela presença delas afetadas. Recomendar a formação de um grupo de trabalho pelo Ministério Público Federal e Estadual para definirem as competências para apurar os responsáveis citados no item 1, ou seja, se pela Justiça Federal ou Estadual. Solicitar ao Ministro dos Transportes para apurar possíveis falhas ou omissão na fiscalização da NTT. Clamar a Presidente da República pela aceleração dos estudos para a imediata revisão do Decreto 1832 do ano de 1996, que regulamenta o sistema ferroviário, bem como promover a necessidade de revisão dos contratos de concessão feitos há aproximadamente 20 anos. Em continuidade do item 4, solicitar ao Ministro dos Transportes para que a União assuma a responsabilidade por obras e equipamentos onde os municípios não tenham condições de assumir encargos de manutenção da segurança na via férrea que corta o seu território, que se revise o aspecto das punições das empresas, aumentando o valor e criando um juízo de recorribilidade mediante garantia com o depósito do valor da multa, ou seja, o depósito integral. Impor maior rigor na fiscalização, ampliar o quadro de fiscais da NTT, seja contratando quadro próprio por concurso público ou seja delegando esta competência fiscalizatória ao Estado de São Paulo e aos municípios paulistas, através de convênios. Isto é possível e o direito administrativo tem os instrumentos jurídicos apropriados para a formação desses atos de cooperação administrativa, mantendo a NTT como órgão de segunda instância para apreciação de recursos administrativos em face das multas, dentre outros itens a serem alterados. Item B. Acelerar os estudos, pesquisas, cálculos e consultas públicas para a renovação dos contratos de concessão, seja inovando-os através de nova licitação, se possível for, ou tendo em vista a longa duração do contrato em vigência, seja acrescentando aditivos contratuais, cláusulas aditivas, que permitam, desde já, imputar às empresas concessionárias maior comprometimento e vínculo jurídico com o quesito segurança ao longo das vias férreas. Como adiantou o Dr. Alexandre Porto, da NTT, já existem estudos de renovação dos contratos de concessão e seria uma oportunidade de se refazer pontos do contrato e imputar mais responsabilidade às empresas concessionárias, no quesito segurança. É o que se roga ao Ministro dos Transportes para que atenda a esta nossa reivindicação. Item 6. Enviar cópia do contrato entre a União e as empresas
às prefeituras dos municípios onde passam as linhas férreas para que deem sugestões de alteração do decreto 1832 do ano de 96 e avaliem a possibilidade de cobrança de impostos sobre serviços nos municípios onde ocorra algum tipo de serviços prestados ou realizados pelas empresas concessionárias. Item 7. Enviar cópia do relatório final ao Ministério do Trabalho para que apure as denúncias feitas pelos empregados das empresas concessionárias. Enviar cópia do relatório final ao Ministério Público do Trabalho para que apure as denúncias feitas pelos empregados das empresas concessionárias. Criação de uma comissão de representação ou subcomissão junto à Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa para acompanhar a efetivação deste relatório final. Criação de uma ouvidoria junto à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, ou na Secretaria de Estado mais condizente, para atender todos os casos de acidentes ou falhas no transportes ferroviários de cargas que afetem os cidadãos paulistas. Ainda nesta parte, que essa ouvidoria seja dotada de mecanismos de acesso facilitado a todas as câmaras da população, de recursos orçamentários para o seu funcionamento e a disponibilização na imprensa ou em site eletrônico da Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania ou da Secretaria de Estado condizente, e de um canal de atendimento online onde seja garantido o sigilo das informações. Encaminhamento do relatório final ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que este documento auxilie e acompanhe as respectivas instâncias no julgamento de ações civis e criminais que versem sobre os fatos ilegais e irregulares apurados nesta CPI. Encaminhar pedido ao senhor Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo, no sentido de se viabilizar pleno e célere assistência jurídica pelos defensores públicos às vítimas de casos apurados por esta CPI, encaminhando-lhes ainda cópia integral deste relatório. Encaminhar o relatório final ao Congresso Nacional para que ele tome conhecimento da situação desta área específica. Encaminhamento do relatório final ao senhor Presidente da República e ao senhor Governador do Estado de São Paulo, com o objetivo de informar a essas autoridades executivas as informações colhidas na CPI, sugerindo as mesmas determinar, respectivamente, aos ministros de Estados competentes e aos secretários de Estado, o maior empenho destas pastas na resolução das demandas envolvendo as questões gravíssimas apuradas nesta CPI. Recomendar às câmaras municipais por onde passa as linhas férreas de transportes de cargas nas cidades citadas ou não nesta CPI, para que instale CPIs para apurar mais casos de acidentes envolvendo transportes ferroviários de cargas em seus respectivos territórios. Sugestões especiais dentro deste relatório da CPI. Item 16. Sugerir ao ministro dos Transportes que promova estudos visando que o valor incontroverso das multas recolhidas seja repassado imediatamente aos municípios onde a situação da malha ferroviária está mais grave e caótica para a realização de obras e instalação de equipamentos de segurança de forma emergencial para abrandar os riscos proporcionados pelo constante trânsito de trens de cargas nestes locais. Encaminhar à egrégia mesa para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo disponibilize de forma didática o presente relatório final e o consequente relatório final desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a ser consultado em plataforma própria da internet. Encaminhar cópia do relatório final para o presidente da seção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. 19. Encaminhar cópia do relatório final para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
para que ela tome ciência das denúncias aqui relatadas, parabenizando ainda o prestativo trabalho do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Superintendência da Polícia Técnica Científica. Encaminhar e protocolizar a ação... Opa, agora saiu. Como projeto desta CPI. Projeto de lei determinando ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que envie ao Ministro de Estado dos Transportes e ao Diretor-Geral da NTT cópia de todos os relatórios de atendimento de acidentes ferroviários, independentemente da existência de vítimas. Só assim poderá a NTT ter um conhecimento oficial, transparente, de todos os acidentes ferroviários com cargas nas ferrovias concedidas. 21º. Disponibilização de serviço médico e psicológico pela Secretaria de Estado da Saúde, para dar apoio às vítimas afetadas de alguma forma pelos acidentes ou falha no transporte ferroviário de cargas. Se possível, recomendar à Secretaria de Estado da Saúde e à Procuradoria-Geral do Estado que estude formas de ressarcimento destes gastos específicos junto às empresas concessionárias. 22º. Recomendar ao Governo do Estado de São Paulo que ingresse com uma ação de obrigação de fazer no sentido de solicitar à Justiça Federal a imposição da obrigação da União e da NTT de realização de obras de segurança, de instalação de equipamentos de segurança e da construção de contornos ferroviários, e passagem do tipo inferior e do tipo superior nos municípios atravessados por linhas férreas concedidas pela União às empresas privadas, bem como cobre os gastos e despesas que o Estado de São Paulo tem com os recorrentes acidentes no transporte de carga. Os membros desta CPI agradecem o especial apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Fernando Capês, deputado Fernando Capês, pelo apoio irrestrito ao bom desempenho desta CPI. Estende-se o agradecimento aos demais membros dessa egrégia mesa, bem como os nobres deputados que nos auxiliaram e cooperaram para o correto e regimental desenvolvimento dos trabalhos desta comissão especial. O mesmo agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores desta casa, que tanto labutaram para se alcançar este resultado final. Em especial, nossos agradecimentos ao Departamento de Comissões da Secretaria-Geral Parlamentar e à Procuradoria da Assembleia Legislativa. Queria fazer um agradecimento especial aqui ao Dr. Benetton, que não mediu esforços nem dias para estar junto conosco para que chegasse nesse resultado final. Bem como todos os assessores dos gabinetes dos deputados, membros dessa CPI e das lideranças dos respectivos partidos políticos. Agradecemos também a todas as pessoas e entidades que, de uma forma ou de outra, colaboraram com esta CPI, de modo especial com todos os representantes dos sindicatos, com os funcionários da Câmaras Municipais de Americana, São José do Rio Preto, com os vereadores e prefeitos aqui recebidos, com os jornalistas que cobriram esta comissão especial. Enfim, agradecer a todos que nos auxiliaram nessa árdua tarefa de perseguir os interesses da população do nosso Estado. Espera-se que sejam implementadas todas as medidas sugeridas no sentido de prevenir, coibir e reprimir os constantes acidentes e tragédias envolvendo o transporte ferroviário de carga e as constantes violações dos direitos humanos dos cidadãos paulistas, que, de forma direta ou indireta, sofrem com a falta de investimento em segurança pelas empresas concessionárias e da fiscalização não tão eficiente da NTT. Por fim, temos esperanças de que as promessas de investimento em seguranças nas ferrovias feitas pelos representantes e dirigentes das empresas concessionárias sejam cumpridas, principalmente naquelas localizadas onde estão mais expostas
a acidentes e naquelas onde as tragédias ocorreram, conclamando que essas localidades tenham prioridade no atendimento, visando trazer mais segurança para a nossa população. Pois alertamos, caso não sejam feito nada, os acidentes e as tragédias continuarão e, pasmem, poderão ser ainda piores e mais graves do que já ocorrem nos dias de hoje. Desde já afirmamos, iremos acompanhar de perto a evolução das promessas e dos investimentos, ainda mais para trazer mais segurança à nossa população do Estado de São Paulo. É o relatório, senhor presidente, ao qual submeto a discussão e votação dos nobres membros desta CPI. Com a palavra o senhor presidente. Agradeço as palavras do nobre relator, que foi brilhante no seu trabalho e com certeza absoluta esse documento provocará e propiciará a possibilidade de mudanças, principalmente no modal ferroviário no Brasil e no estado de São Paulo. Então, antes de poder fazermos aí as considerações, eu gostaria de passar pela análise dos deputados. Quem tiver interesse de poder fazer uso da palavra sobre o comentário, alguém gostaria de poder proferir algumas palavras, a discussão a respeito do relatório lido pelo relator, deputado Ricardo Madalena, está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Barros Munhoz. Em primeiro lugar, para parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e dizer que realmente foi admirável a sua dedicação, a sua atenção, a sua consideração e a forma serena e firme com que Vossa Excelência conduziu os trabalhos dessa CPI. Parabenizar o nobre relator, deputado Ricardo Madalena, por esse relatório substancioso e que realmente condensa aí o que houve de principal na comissão ao longo do tempo e, sobretudo, faz recomendações importantes para a solução de problemas que precisam ser resolvidos nessa área tão importante do transporte ferroviário de cargas. Demais dizer da satisfação de estar aqui com os companheiros, o deputado Olim, deputado Bolsoni, deputado Avisai, tendo participado dessa comissão e votar favoravelmente à aprovação do relatório. Agradeço as palavras do nobre parlamentar, deputado Barros Munhoz. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado delegado Olim. Faço aqui minhas palavras do nosso grande sempre presidente, deputado Barros Munhoz. Quero parabenizar o deputado Madalena, o senhor como presidente, o Davizai como vice-presidente, todos os membros aqui que participaram dessa CPI, e que ela vá à frente, que esse relatório chegue nas mãos de quem tem que chegar e que providências sejam tomadas. Parabenizando, com certeza será melhor para a população, para os funcionários dessas empresas que tanto até ficamos aí pasmos em saber o quanto eles são exigidos e ganham tão mal e passam situações tão ruins dentro desses trens. E que as empresas melhorem e seja bom para todo mundo. Vejo que essa CPI não seja também mais uma CPI que não leve a nada, que leve sim as pessoas que ganham contratos milionários, que ela faça pelo menos a parte delas. O mínimo que fizer já é bom para a população. Parabéns mais uma vez, parabéns deputado Ricardo Madalena, parabéns presidente Chico Sardelli, e contem comigo sempre. A primeira CPI que eu participei foi essa, eu sou deputado novo aqui, não sabia nem como funcionava isso, mas vi que é séria e vai chegar, na verdade, vai ajudar a população de São Paulo e do Brasil, que tanto sofre às vezes com essas empresas que ganham tanto e tão pouco dão e retribuem de volta para a população. Obrigado. Agradeço as palavras do nobre parlamentar delegado Olim. Passo a palavra ao deputado Orlando Bolsoni. Eu cumprimentar da linha nosso presidente, estimado Barros Munhoz, delegado Olim,
cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, muito bem acompanhado pelo vice-presidente, deputado Davi Zaia, e o trabalho profícuo e competente que venho já acompanhando há tempo, e sei o quanto consumiu de tempo e do talento e da pessoa certa, que é o deputado Ricardo Madalena. Dos 5 anos quase 5 anos que eu estou aqui, eu vejo que é uma das CPIs, e o deputado Barros Munhoz, que conhece a história dessa Assembleia com uma palma na mão, é uma das CPIs que foram mais objetivas e que apresentou excelentes resultados. Pedi, senhor presidente, que esse trabalho profícuo continue na Comissão de Transportes, inclusive nas recomendações, depois no acompanhamento. Eu sei que já há um compromisso do deputado Ricardo Madalena e de Vossa Excelência, estender a todos os membros, no sentido de acompanharmos também, depois, junto ao Ministério, junto à NTT, a cobrança das providências, e, em especial, queria pedir uma atenção muito especial, esse é o momento que estão sendo renovadas ou sendo prorrogadas as concessões. Então, de nós fazermos um acompanhamento, e mais uma vez vamos precisar da união e do prestígio dos membros da comissão e do conhecimento técnico do deputado Ricardo Madalena, que eu tenho a honra de ter a sua amizade. Parabéns. Agradeço as palavras do nobre parlamentar, deputado Orlando Bolsoni. Passo a palavra ao vice-presidente desta comissão, o deputado Davi Zaia. Aproveitando, presidente, para cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos, né, a amplitude e o alcance que essa CPI pode ter, o eminente relator, né, que cumpriu fielmente as suas obrigações, né, não só participando aqui permanentemente das audiências da nossa CPI, mas produzindo agora esse relatório que é submetido aqui e que é um relatório bastante substancioso. Né, cumprimentando também o deputado Barros Munhoz, delegado Olim, o deputado Bolsoni, e muito feliz poder ter participado dessa CPI, né, para tratar de um assunto tão importante, né, que é essa questão dos acidentes através do transporte ferroviário de carga. Essa realmente é uma preocupação importante, né, tendo em vista os centros urbanos que as ferrovias atravessam aqui no estado de São Paulo, e a preocupação que causa a todos nós essa possibilidade e a ocorrência desses acidentes. Mas também feliz porque a CPI, né, avançou e teve a oportunidade também de ouvir aqui a própria NTT, né, num momento importante em que o próprio estado de São Paulo discute a possibilidade de expansão do sistema ferroviário, né, e que, portanto, eu tenho certeza de que o relatório aqui apresentado chama a atenção para essas questões, né, de um lado a necessidade de que a gente continue tendo mais investimentos nas ferrovias, seja no transporte de carga, seja ampliação inclusive para o transporte de passageiros, porque hoje todos nós estamos convencidos de que o modal ferroviário é importante que seja retomado no estado de São Paulo, né, o desenvolvimento do Brasil e do estado de São Paulo tem nesse modal um modal importante para que a gente saia desse gargalo que a gente tem no transporte rodoviário. Então, acho que a CPI cumpriu nesse aspecto, né, o seu papel de investigar o seu objeto e foi além ao apontar a necessidade de que acompanhemos, né, aqui essa casa acompanhe, né, as novas tratativas do governo federal e do governo estadual para que a gente tenha os investimentos necessários e o desenvolvimento do sistema ferroviário no estado de São Paulo, de forma a dar suporte adequado às necessidades do desenvolvimento do nosso estado. Então, parabéns aos deputados e parabéns a Vossa Excelência que propôs e presidiu essa comissão. Eu agradeço as palavras do nobre vice-presidente desta comissão, deputado Davi Zaia. Nós tivemos aí algumas questões, né,
marcos cronológicos. A criação da CPI no ato número 20, em março de 2015. Nomeação dos membros em 27/4 de 2015. Eleição do presidente e vice-presidente, 2/6/2015. Aprovação dos trabalhos por 60 dias, em 12/8, a prorrogação dos trabalhos. Essa CPI foi inicialmente por 4 meses, 120 dias, com mais 60 dias de prorrogação. Nós tivemos aí 16 encontros assim distribuídos, 10 reuniões ordinárias para deliberar sobre requerimentos, ouvir depoentes, discutir relatório e relatório final, 4 reuniões informais utilizadas para ouvir depoentes e tratar de assuntos, uma audiência pública e uma reunião especial que foi a eleição do presidente e do vice. Ao longo das reuniões acima, foram ouvidos depoentes de mais diversas origens das concessionárias de transporte ferroviário, de cargas, sindicalistas, incluídos representantes do poder público. Estiveram na CPI Dr. Áureo Marcos Macayama Lopes, procurador da República de Campinas, falando sobre as ocupações ilegais às margens das ferrovias. Senhor Major do Corpo de Bombeiros Jefferson de Melo, que discorreu sobre as ocorrências atendidas pela corporação. Senhor Rogério Pinto dos Santos, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, indicado por esse sindicato, pelos Sindicatos dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias na Zona Mogiana e Sindicatos dos Trabalhadores e Empresas das Ferrovias Paulistas. Tratou das condições de trabalho junto às concessionárias. Os vereadores Edivaldo Jerônimo Kleber Baral de Viana e Pedro Vaz da Silva, todos de Guarantã, que falaram sobre os acidentes ocorridos em Guarantã. Senhor Alexandre Porto M. Souza, superintendente de infraestruturas da ANTT, prestou esclarecimentos sobre o cumprimento dos contratos de concessão para exploração do transporte ferroviário de carga da malha paulista, assim como outros assuntos relativos à temática da CPI. Audiência pública com os prefeitos em cujos municípios tenham ocorrido os acidentes de transporte ferroviário. Debateu-se os problemas dos municípios com as concessionárias. O senhor Gustavo Bambini, diretor de Relações Institucionais, e o senhor Roberto Lourenço, gerente-geral de Relações da empresa MRS, discutindo sobre as questões da empresa. O senhor Marcelo Augusto Ferreira, gerente-geral de Gestão Integrada da FCA. E o senhor Fabrício Rezende de Oliveira também discutiram sobre acidentes de cargas ocorrido no período aí na malha ferroviária sob responsabilidade da FCA. Ex-maquinistas ligados ao Sindi Paulista, Sindicato dos Trabalhadores. Tratou-se das condições de segurança de composições mantidas pelas concessionárias do transporte ferroviário de carga no estado de São Paulo. O senhor Daniel Rockenbach, vice-presidente da Rumo ALL, discutiram-se os acidentes de cargas ocorridos do transporte ferroviário de cargas na malha ferroviária sob responsabilidade da Rumo AL. Foram realizadas também 2 diligências com o objetivo de colher em loco depoimentos e evidências sobre a forma como os transportes de cargas são efetuados no Estado, especialmente quanto à segurança. Delas participaram deputados e servidores da Assembleia. Cidade, Câmara Municipal de Americana, em 17/9/2015, a primeira diligência, e Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 24/9/2015. Nós aprovamos 30 requerimentos de autoria dos senhores parlamentares que resultaram em envios de convites, ofícios de depoentes e realização de diligências. Ofícios expedidos. Foram expedidos 44 ofícios durante os trabalhos da CPI e mais 73 convites para participação de audiência pública de outras correspondências recebidas e efetuadas por meio de e-mail institucional do colegiado. Isso aqui nós já falamos. Tá bom. Tá bom. Eu gostaria, nas minhas palavras, antes de colocar o relatório em votação, agradecer a todos aqueles que de forma direta e indireta nos auxiliaram nesse trabalho, principalmente os deputados dessa comissão. O nobre vice-presidente, deputado Davi Zaia, que teve a responsabilidade em algumas vezes de poder me substituir com tranquilidade, todos os deputados experientes, capazes, sabedores de suas responsabilidades. Acima de tudo, o nobre relator,
que teve a sensibilidade, deputado Ricardo Madalena, que não é fácil um deputado de primeiro mandato já vir para cá no primeiro mês de trabalho seu, assumir a relatoria de uma CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero dizer que Vossa Excelência desempenhou esse papel com grande galhardia, com grande capacidade, mostrou conhecimento e teve também a sensibilidade de poder entender momentos difíceis que nós passamos nessa CPI, seja na feitura de relatório, seja em depoimentos, seja na ânsia de podermos acertar mais e não transformar nessa CPI apenas numa reunião, mas efetivamente poder contribuir, né, com o sistema, com o modal ferroviário no estado de São Paulo e no Brasil, já que Vossa Excelência foi diretor do DENIT aqui no estado de São Paulo. Então a sua capacidade, a sua competência, o seu carinho, o seu amor para com esse trabalho foi muito relevante para que nós pudéssemos chegar ao dia de hoje. Da minha parte, se em alguns momentos extrapolei, peço desculpa a Vossa Excelência, a todos os membros dessa comissão, mas tentei da melhor forma possível fazer o melhor daquilo que nós nos propusemos. Tenho certeza absoluta que essa CPI produziu e produzirá bons frutos no modal ferroviário no Brasil, no estado de São Paulo. E eu acho que daqui só eu e Vossa Excelência somos membros da Comissão de Transporte. Deputado Barros é membro da Comissão de Transporte, Olim? Não, nem Bolsoni, nem Davi. Nós, é importante frisarmos aos nobres pares nossos aqui, que daremos continuidade a esse trabalho. Acompanharemos e, através da Comissão de Transporte, chamaremos audiências públicas, requerimentos dizendo daquilo que foi acordado e não cumprido, aquilo que foi acordado estão cumprido e serão cumpridos. Estaremos vigilantes para que possamos continuar esse trabalho a qualquer momento. Agradecer o Sindi Paulista, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias Paulista, Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Ferroviária da Zona Mogiana, vereadores Edivaldo Jerônimo, Kleber Baral de Viana e Pedro Vaz de Lima, Pedro Vaz da Silva Filho, todos da cidade de Guarantã. Marcos Yukio Iguchi, prefeito do município de Valparaíso, Major do Corpo de Bombeiros Jefferson de Mello, Superintendência da Polícia Científica, o DEINTER 5 de São José do Rio Preto, CETESB, vereadores da Câmara Municipal de Americana, Daniel Afonso Scaranello, comandante do Corpo de Bombeiro, Marcos Guilherme, diretor da Guarda Municipal de Americana, Fred Alves, ex-diretor da Defesa Civil, Omar Najar, prefeito municipal da cidade americana, Pedro Peol, presidente da Câmara Municipal de Americana, vereadores da Câmara Municipal da cidade americana, Dr. Sérgio Claro Bonamite, promotor de justiça da cidade americana, Marli Rodrigues dos Santos Kirayama, diretora de Defesa Civil, Dr. Alfredo Ondas, delegado de Polícia Civil, Dr. André Roland, advogado da empresa VCA, empresa de ônibus envolvidos no acidente, que teve 10 mortes na cidade americana, Cláudio Alves Galante Júnior, especialista em resposta a situações emergenciais, Mauro Luchiari Júnior, major da Polícia Militar, Dr. Rafael Garcia, representante da OAB de Americana, Dr. Renan Fará, advogado motorista de ônibus envolvido no acidente de Americana, Sr. João Mileta, presidente do Conseg de Americana, vereadores e presidente da Câmara Municipal da cidade de São José do Rio Preto, uma menção honrosa e especial ao deputado Orlando Bolsoni, que num determinado momento ele sempre foi um substituto eventual, pronto, e transmita os nossos agradecimentos a todas as autoridades que nos auxiliaram na cidade de São José do Rio Preto, capitaneado por Vossa Excelência. Fomos muito bem recebidos, tivemos a oportunidade de ouvir familiares dos acidentados, enfim. São José do Rio Preto, a Câmara e a cidade, e Vossa Excelência também nos auxiliou muito. Deputados e membros dessa CPI,
já disse aqui, o vice-presidente da Visaia, o relator, deputado Madalena, membros efetivos, deputado Barros Munhoz, Roberto Massafera, que aliás hoje com um compromisso de saúde não pôde estar presente, deputada Marcialia, que infelizmente não teve a oportunidade de acompanhar os nossos trabalhos, deputado Abelardo Camarinha, que na data de hoje me avisa que está se licenciando dos trabalhos parlamentares, assumindo a sua posição o Ayrton, da cidade de... São Carlos. É Ayrton Soares ou não? Não é Soares. Ayrton Garcia. Ferreira. Ayrton Garcia Ferreira, da nossa querida cidade São Carlos. de São Carlos, que estará tomando posse na data de hoje no lugar do Abelardo Camarinha por um período. Deputado delegado Olim, que com a sua inteligência e muitos anos de serviços prestados aí à Polícia Civil, pôde nos orientar nos momentos de dificuldade. Deputado Campos Machado, que foi importante para a abertura dessa CPI e também para a finalização dela, embora não tenha ficado conosco nos últimos momentos aqui. Membros substitutos que participaram dessa CPI, deputados Carlão Pinhatari, Celso Giglio, Geraldo Cruz, Carlos César, Marcos Neves, Fernando Cury, Marcos Damasio, Antônio Salim Culiatti e Roque Barbieri. Secretaria dessa CPI, o Adelino, toda a equipe técnica que nos ajudaram, a Procuradoria, assessoria dos deputados, principalmente o doutor Benetton, pela sua capacidade. Cadê o doutor Benetton? Obrigado, desculpa aí de algumas questões, o senhor também nos auxiliou muito. A doutora Maria de Fátima Bassoi, obrigado também, foi muito importante o trabalho de vossas excelências na condução. Agradecer Elizabeth Akemi, também obrigado a Edna Toribio, a nossa representante, o Vinícius Zerbeto, a Mirna, nossa assessora de imprensa aqui, o Eduardo que nos acompanhou, o deputado Camilo Gava, que também aqui presente está, toda a equipe em nome da Silvia da TV Alesp aqui presente, obrigado pela participação e, enfim, e todos que colaboraram através de e-mails e redes sociais. Foi muito importante poder trabalhar com vocês, confesso que aprendi desde a equipe de trabalho, né, até a equipe de deputados que fizeram parte dessa CPI. Confesso que comecei sabendo pouco, termino sabendo um pouco mais com a ajuda de cada um de vocês, mas ainda tenho muito a aprender. Então foi muito importante, agradecimento a todos vocês, já pedindo desculpas antecipadamente de algum deslize aí, tanto do nobre relator, como o nobre presidente, como o nobre deputado da Visaia. Desculpa a modéstia, eu falei o nobre deputado Chico Sardelli, mas não tem nada a ver, deputado Chico Sardelli. Diante disso, eu agradeço de coração a todos aqueles que nos acompanharam e coloco em votação o relatório. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade o relatório final com todas as sugestões apresentadas. Agora eu pediria mais um pouquinho da paciência dos nobres parlamentares para que possamos colher as assinaturas necessárias. Posto isso, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos desta CPI. Obrigado. Grande. Deixa eu agradecer também ao Dario. Fala, Dario. Vai lá, Eduardo. Opa. Ô, Guiar, esqueci de falar de você. Não precisa falar de mim. Mas aí o Olim vai ficar